Olá, meus irmãos, eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Lia, para mais um momento da palavra de Deus. Amados, o Espírito Santo de Deus me trouxe a uma reflexão nesse dia de hoje. E a pergunta para iniciar essa palavra é: quem controla a sua vida? Quem tem controlado a sua vida? A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, pois não se trata de uma simples crença religiosa, não, amados, que não muda nada e apenas conduz o ser humano ao quê? Ao sofrimento, ao comodismo e à resignação. Então, mas qual a diferença entre a fé e a crença religiosa? A mais evidente é que a fé provém de quem? Do Espírito Santo. E traz o quê? Ela traz resultados. Ela muda toda e qualquer situação. Crer no que eu estou dizendo a vocês. Então, o que é que acontece? Se nós manifestamos a nossa fé, se a fé é manifestada na vida daqueles que buscam o Espírito Santo, ele vence. Porque a luta do bem contra o mal é uma realidade na vida de qualquer um. Nós sabemos disso. Então, todos terão o quê? Que enfrentar o inimigo. Isso é fato. Independente do lugar em que esteja ou da posição que ocupa. Aí vem a pergunta agora. E como vencê-lo? Só há um caminho. Somente através de quê? Do uso da palavra de Deus. Amados, o Evangelho de Mateus, ele descreve que após ser batizado, o Senhor Jesus foi o quê? Levado pelo Espírito Santo ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. A Bíblia diz que após 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Vamos aqui a passagem bíblica que se encontra aqui no livro de Mateus. Presta atenção. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se-lhe, disse: Se és filho de quem? De Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amados, Jesus, porém, respondeu, presta atenção aqui. Está escrito que o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: olha o que Satanás fez aqui. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amados, Jesus respondeu: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei se o quê? Se prostrares e me adorares. Olha que inimigo mais ousado. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o diabo deixou, e eis que o quê? Vieram os anjos e serviram o Senhor. Olha, é de arrepiar. Mateus capítulo 4, amados, versos do 1 ao 11. Então, o que é que acontece? Por que, irmã, li essa palavra? Porque, amados, infelizmente, muitas são as pessoas que conhecem, pega a visão aqui, que conhece e tem usado a palavra de Deus, mas não consegue vencer o mal que assola e destrói suas vidas. Por que isso acontece? Se o Senhor Jesus venceu através da palavra, qual é a diferença então? Porque a palavra que o Senhor usou ali
no momento da tentação, foi a mesma palavra que a gente tem hoje, que eu estou aqui lendo com vocês. Se Jesus deixou claro, ele venceu através da palavra, por que tem pessoas que estão passando por tudo o pior e não conseguem vencer? Amados, infelizmente, muitas são as pessoas que elas até conhecem a palavra. Elas pregam no altar muitas das vezes. Elas conhecem a palavra. Mas elas não conseguem vencer o mal que assola e destrói a vida delas. É pessoa que está pregando, mas está com a vida destruída. Por que será, irmã Lia? Por que será? É a pessoa que está pregando, mas está ali carregando uma enfermidade. Por que será? Amados, quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, precisou o quê? Provar uma coisa. E essa prova foi na o quê? Na prática. Porque a fé, amados, tem de ser assim. A fé, ela tem que ser praticada. Ele não pode, ou seja, a fé não pode ser mental apenas, intelectual ou social. Como a crença da pessoa que frequenta uma igreja, mas vive nos vícios, na prostituição, no adultério, no roubo, na mentira, enfim, levando uma vida errada, como se fosse o quê? Absolutamente normal. É o que tem muitos. Tem pessoa que está na igreja, mas está na prostituição. Tem pessoa que está na igreja, que crê no Senhor Jesus, mas está no vício do álcool, das drogas. Tem pessoa que está na igreja, mas está no adultério. Tem pessoa que está na igreja, está na mentira. Tem pessoa que está na igreja, mas que rouba. Ou seja, a pessoa está na igreja, mas está levando uma vida errada, como se fosse isso muito normal, natural. Meus amados, na verdade, a fé, ela só funciona quando a pessoa ela vive de acordo com o que está o quê? Escrito. Se você não vive de acordo com o que está escrito, você precisa se converter. Então, não adianta usar a palavra de Deus se não viver o quê? De acordo com ela. Ou seja, ela é praticada. Você tem que praticar o que está escrito. Não só pregar o que está na palavra, viver o que está na palavra. Essa é a diferença entre a fé e a crença. Tem pessoas que estão na igreja, ela tem fé. Tem outras que só têm a crença. Pegou a visão? Então, o Senhor Jesus, ele viveu nessa prática. Pois mesmo sendo Deus, desprezou esta condição para ficar na dependência daquele que o enviou. É forte demais. Então, quando ele vence o diabo, ou seja, quando Jesus venceu o diabo, ele deixou provado o quanto dependia do Pai, e não foi apenas de boca não, amados, que ele falou. Não. Mas o quê? Na prática, ele praticou o que estava escrito. Contudo, amados, isso só foi possível, meus irmãos, por quê? Porque o Espírito Santo tinha o controle da sua vida. Quando a pessoa, ela tem a vida no altar, ela tem o Espírito Santo, quem controla ela é o próprio Espírito Santo. Como fez com Jesus. Como aconteceu com Jesus. Portanto, quando você estiver sendo perseguida, maltratado, justiçado, não dê vazão aos seus sentimentos e pensamentos, para que a mágoa, o rancor, o ressentimento, a raiva e a ira, enfim, as emoções, não dominem o seu coração. Não dê, por favor. Antes, faça como o Senhor Jesus. Vença o mal através da palavra, das escrituras. Vença o mal através da palavra. Amados, não adianta você estar na igreja. Ai, Maria, eu estou na igreja há 30, 50 anos. Não quer dizer nada. Você pode ter nascido ali no berço evangélico. Você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que colocar em prática o que você prega. Porque hoje virou o quê? Natural. O povo pregar e está no adultério.
O povo está no altar pregando e está na mentira. Está com mágoa do irmão no coração. Está falando mal da irmã por trás. É invejoso, é invejosa. O que a gente vê muito no nosso meio é isso. E é pastor, é pastora. Nada contra. Eu conheço muitos pastores e pastoras ungidas do Senhor. Homens, grandes homens e mulheres de Deus. Mas, infelizmente, sempre vai ter o joio em nosso meio. Sempre vai haver o joio. Pessoas que estão ali. Tem um título. Está ali na igreja, tem um cargo na igreja. É um pregador, uma pregadora, não sei. Mas está no adultério, está na mentira. E deixa vencer, ser vencido pelo diabo. Até prega as escrituras, prega a palavra, mas não vive a palavra. Assim tem muitos em nosso meio. Infelizmente, amados. Então essa palavra de hoje é uma palavra de advertência. E para finalizar, eu pergunto a você, quem é que tem controlado a sua vida? Você tem usado a palavra de Deus na hora que Satanás vem com as setas dele, te afrontar, te acusar? Porque, amados, a palavra de hoje, ela deixou clara, tudo é através das escrituras, da palavra de Deus. É através da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, eu te abençoo. E se o Espírito Santo de Deus assim permitir, eu, irmã Lia, semana que vem estarei de volta trazendo mais uma palavra do trono da glória de Deus. Mas reflita, reflita nessa mensagem de hoje. Reflita nessa passagem, Mateus 4, do versos 1 ao 11, essa tentação de Jesus. Jesus venceu ali o deserto. Jesus resistiu a Satanás através da palavra. Ele usou a palavra. E a palavra que Jesus usou é a mesma que nós usamos hoje. Amém? Tenham todos um dia de paz na presença do Senhor Jesus.